Ei, ei, amantes da história e mentes curiosas, preparem-se para uma jornada épica pela história selvagem e tumultuada da América Espanhola. Imagine um mundo de revoluções, traições e sonhos frustrados. Um império vasto à beira do colapso, lutando pela liberdade, mas enfrentando dificuldades para se manter unido. Por que a América Espanhola não se uniu como uma nação poderosa, como o Brasil fez? Vamos mergulhar nessa história fascinante de impérios, rebeldes e rivalidades que moldaram um continente inteiro. Pegue um lanche, acomode-se e vamos descobrir os segredos de um passado fragmentado que ainda ecoa hoje. Imagine só, estamos no final do século XV. E Cristóvão Colombo acaba de tropeçar nas Bahamas. A partir desse momento, o domínio da Espanha nas Américas cresce até se tornar um império massivo, estendendo-se por montanhas, selvas e desertos. Esse vasto território, muitas vezes chamado de América Espanhola, foi dividido em grandes pedaços administrativos, chamados vice-reinados. Estes eram ainda mais subdivididos em regiões menores conhecidas como intendências ou capitanias, e às vezes até em províncias. Era uma complexa rede de controle, projetada para manter o poder nas mãos da coroa espanhola, a milhares de quilômetros de distância, do outro lado do oceano. Agora vamos falar sobre as pessoas nesse império. Havia dois grupos principais de descendência espanhola: os crioulos e os peninsulares. Crioulos eram pessoas nascidas nas Américas de pais espanhóis, enquanto os peninsulares nasceram na própria Espanha, na Península Ibérica. No papel eles eram iguais perante a lei espanhola. Mas na realidade, nem de longe. Os peninsulares conseguiam os melhores empregos, os cargos políticos mais altos e todos os privilégios, mesmo sendo muito menos numerosos nas colônias. Os crioulos, apesar de serem brancos e de sangue espanhol, muitas vezes ficavam com a pior parte. Eles tinham privilégios em comparação com outros grupos, claro, mas nem de longe tanto quanto os peninsulares. E vou te contar, essa desigualdade deixava os crioulos bem irritados. O ressentimento fervilhava logo abaixo da superfície, esperando o momento certo para explodir. Avançando para o ano de 1796. Espanha e França acabaram de se unir contra a Grã-Bretanha ao assinar o Segundo Tratado de San Ildefonso. Nessa época, a América Espanhola só podia comercializar com a Espanha, o que frustrava muitos nas colônias. A Grã-Bretanha, não muito feliz com essa aliança, impôs um bloqueio às rotas comerciais espanholas. Em resposta, a Espanha afrouxou um pouco seu controle, permitindo que seus territórios comercializassem com países neutros. Mas para muitos crioulos, essa pequena concessão era muito pouco, e chegou muito tarde. As sementes da rebelião já estavam plantadas. Agora, vamos pular para 1806. Os britânicos, sempre atentos a novas oportunidades, começam a mirar na América do Sul. Eles colocam seus olhos no estuário do Rio da Prata, acreditando ser o local perfeito para uma colônia britânica. Eles navegam pelo estuário e lançam uma invasão, esperando tomar o controle. No início eles avançam um pouco, mas milícias locais, lideradas por revolucionários ardentes, os empurram de volta. E aqui está o detalhe: a Espanha mal mexeu um dedo para ajudar. Onde estava a coroa espanhola durante tudo isso? Bem, o rei Carlos, muitas vezes apelidado de O Caçador, provavelmente estava curtindo seu passatempo favorito, deixando os assuntos complicados do Estado para sua esposa, Maria Luísa, e seu primeiro-ministro, Manuel Godoy. Corre o boato, segundo ninguém menos que o próprio Napoleão, que Maria Luísa e Godoy eram mais do que apenas parceiros políticos, se é que você me entende.
As coisas ficam ainda mais complicadas quando Napoleão entra em cena. Ele engana Godoy com a promessa de dividir Portugal entre eles. Godoy, ávido por poder, permite que tropas francesas marchem pela Espanha para invadir Portugal. Isso força a família real portuguesa a fugir pelo Atlântico para o Brasil, mudando sua capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Que fuga dramática! Mas de volta à Espanha, o povo não está feliz com Godoy. Eles o desprezam, vendo-o como um homem de origem humilde que agarrou poder demais. Um motim eclode, e o rei Carlos é forçado a expulsar Godoy. Mas o drama não para por aí. Carlos e seu filho Fernando não se suportam, e sua briga amarga pelo trono dá uma enorme dor de cabeça a Napoleão. Então, o que ele faz? Ele convida a família real espanhola para Bayonne, os engana para abdicarem e os exila. Com tropas francesas já na Espanha, Napoleão coroa seu próprio irmão, José, como o novo rei da Espanha. Surpresa, surpresa, isso não cai bem. O povo espanhol se revolta, e sem um governante legítimo no trono, mais de 300 deputados eleitos se reúnem na cidade de Cádiz. Eles formam o que é chamado de Cortes de Cádiz, uma espécie de parlamento, para assumir o controle em nome do rei ausente. Enquanto isso, do outro lado do oceano, nas Américas, os crioulos veem esse caos como sua grande oportunidade. Inspirados pela Revolução Francesa e pela Guerra de Independência Americana, dois exemplos brilhantes de rebeliões bem-sucedidas, eles decidem que é hora de agir. Sem uma coroa espanhola para atrair, eles podem se revoltar sem culpa. Até mesmo alguns monarquistas, insatisfeitos com o rei francês governando a Espanha, se juntam à causa dos crioulos. É nesse momento que uma nova forma de autogoverno surge na América Espanhola, as juntas. Esses conselhos locais inicialmente afirmam governar em nome de Fernando até seu retorno. Mas, como você pode imaginar, as coisas não permanecem tão leais por muito tempo. Durante a Revolução de Maio de 1810, o vice-rei do vice-reinado do Rio da Prata é deposto, e a primeira junta assume o poder, renomeando a região como Províncias Unidas do Rio da Prata. Esse novo governo em Buenos Aires quer estender seu poder sobre outras províncias, mas nem todos estão de acordo. Algumas províncias resistem, e Buenos Aires toma a péssima decisão de enviar tropas para subjugar lugares como Assunção, no Paraguai. Os paraguaios lutam ferozmente e conseguem se manter firmes. O governador espanhol do Paraguai, pensando que tudo está perdido, foge, causando pânico na capital. Para piorar, ele para de pagar suas tropas e até pede ajuda aos portugueses, que os paraguaios desprezam. Isso desencadeia uma revolta militar, e o Paraguai forma sua própria junta de compartilhamento de poder. Eles enviam uma carta para Buenos Aires, dizendo que querem independência, mas dentro de uma confederação de países. Buenos Aires, no entanto, sonha com um único estado unificado, com todo o poder centralizado em sua cidade. Relutantemente eles aceitam os termos do Paraguai, mas as tensões permanecem altas. Por toda a América Espanhola, o colapso da autoridade espanhola cria um enorme vácuo de poder. Todos querem um pedaço do bolo. Homens fortes locais, conhecidos como caudilhos ou senhores da guerra, surgem, tentando criar seus próprios pequenos reinos. É um caos em escala continental. E nesse caos surge um homem que se tornará uma lenda, Simón Bolívar. Nascido em uma rica família crioula em Caracas, a vida de Bolívar toma um rumo trágico cedo. Enquanto estudava na Espanha, ele conhece Maria Teresa, o amor de sua vida. Eles se casam e retornam à Venezuela, cheios de esperança. Mas a tragédia acontece quando Maria Teresa adoece de febre amarela e morre logo depois. Com o coração partido,
Bolívar se lança em viagens pela Europa, onde é profundamente influenciado pelo Iluminismo. Um movimento que defende a razão, a liberdade e a ideia de que monarcas absolutos estão ultrapassados. A política e um desejo ardente de libertar sua pátria preenchem o vazio deixado pela morte de sua esposa. Em suas próprias palavras, ele agora segue o carro de Marte, o deus da guerra, em vez do arado de Ceres, a deusa da colheita. Bolívar retorna à América do Sul e testemunha a declaração de independência da Venezuela em 1811. Mas um terremoto e contra-revoluções monarquistas esmagam essa primeira república venezuelana. Sem se deixar abater, Bolívar vai para Cartagena, buscando apoio. Ele escreve o Manifesto de Cartagena, culpando o federalismo pelo colapso da Venezuela, e recebe um exército. Com ele, derrota os monarquistas nas batalhas de Ocaña e Cúcuta, construindo aos poucos sua reputação como libertador. Enquanto isso, no sul, outro herói surge, José de San Martín. Nascido no vice-reinado do Rio da Prata, San Martín luta pela Espanha na Guerra Peninsular contra Napoleão, antes de retornar a Buenos Aires para apoiar a independência da América do Sul. Ele é nomeado tenente-coronel de cavalaria, mas precisa provar sua lealdade. Quando descobre que monarquistas planejam desembarcar na cidade de San Lorenzo, ele corre mais de 300 quilômetros em apenas 5 dias sob o sol escaldante do verão, superando o inimigo que viaja pelo rio. Chegando primeiro, San Martín esconde seus homens no convento de San Carlos. Ao amanhecer, ele lança um ataque surpresa em pinça com 2 colunas de 60 cavaleiros cada, enquanto a infantaria permanece escondida dentro, pronta para atirar se necessário. Apesar do fogo de canhão e de seu cavalo ser morto, prendendo-o sob o animal, San Martín lidera o ataque. Seus homens o salvam de uma baioneta monarquista, e uma segunda carga de cavalaria força os espanhóis a recuarem. Mesmo em desvantagem de 2-1, os patriotas vencem. San Martín prova seu valor, e é nomeado comandante do Exército do Norte, um título tão legal quanto parece. Mas as Províncias Unidas enfrentam problemas. A Província Oriental, desejando um sistema federal, entra em conflito com Buenos Aires, que quer controle centralizado. Montevidéu é sitiada por apoiadores federalistas, e tropas de Buenos Aires abandonam a cidade. A Província Oriental forma a Liga Federal, uma aliança de províncias que pressionam por uma confederação. Diferenças políticas geram conflito, e uma guerra civil se aproxima. Enquanto isso, no Paraguai, a junta de compartilhamento de poder se reduz a apenas um homem, Francia, que se torna um ditador, mergulhando o país no isolamento. De volta à Venezuela, Bolívar lança sua campanha admirável, marchando em direção a Caracas. Ele emite o decreto de guerra até a morte, prometendo não ter piedade com espanhóis que não se juntem à causa patriota. Ele entra em Caracas em triunfo, proclamando a Segunda República Venezuelana. Mas do outro lado do oceano, o rei Fernando, restaurado ao poder, aboliu a Constituição Liberal de 1812 e reafirma a monarquia absoluta. Tropas monarquistas nas Américas retomam a Venezuela, encerrando a República de Bolívar. Ele foge para Cartagena, depois para a Jamaica após sobreviver a uma tentativa de assassinato, e, finalmente, para o Haiti, onde consegue apoio para continuar sua luta. Forças monarquistas invadem as Américas, reprimindo rebeliões na Venezuela, Nova Granada e Chile, alcançando uma reconquista parcial. Mas Bolívar não desiste. Com a ajuda do Haiti, ele captura Angostura, prometendo liberdade aos escravos que se juntarem ao seu exército de libertação, uma tática usada por ambos os lados para recrutar mestiços, indígenas e escravizados com promessas de reforma social. No sul,
Os portugueses anexam à força a província oriental, adicionando mais uma camada de complexidade à região. San Martín se une a Bernardo Higgins, um colega revolucionário do Chile. Juntos, eles cruzam os Andes, uma jornada exaustiva de mais de 3.000 metros de altitude, e vencem a decisiva Batalha de Maipú, expulsando os monarquistas do Chile. San Martín recusa governar o Chile, deixando o Higgins como diretor supremo, e foca em libertar o resto da América do Sul. A essa altura, está claro que a América Espanhola está se fragmentando. Diferentes regiões conquistam a independência em velocidades diferentes, destruindo qualquer esperança de um superestado unificado. No norte, Bolívar, com apoio britânico, sim, os britânicos, que mudam de neutralidade após a derrota de Napoleão, cruza os Andes e vence a Batalha de Boyacá, capturando Santa Fé. Ele une Venezuela e Nova Granada em Gran Colômbia, renomeando Santa Fé como Bogotá. Mas o controle monarquista persiste em partes do território. Enquanto isso, nas Províncias Unidas, a Liga Federal derrota Buenos Aires na Batalha de Cepeda, levando a um acordo federal onde cada província ganha soberania sobre um governo federal. Vamos mudar para a América do Norte e Central. Cuba e Porto Rico permanecem leais à Espanha, graças a uma economia próspera baseada na escravidão. Após a Revolução Haitiana, as plantações de açúcar nessas ilhas estão em alta demanda, e os proprietários de escravos temem revoltas ou abolição se libertarem. Uma forte presença militar espanhola também mantém os movimentos de independência sob controle. Em Santo Domingo, o capitão-geral declara a independência como Haiti Espanhol, e é pacificamente anexado pelo Haiti 3 meses depois. Em contrapartida, a Nova Espanha e a Capitania Geral da Guatemala conquistam a independência e formam o Império Mexicano. Mas é uma bagunça. Após o imperador Iturbide abdicar, as províncias da Guatemala formam a República Federal da América Central, exceto Chiapas, que se junta ao México devido à sua identidade única moldada por um terrenote gris, acidentado com mais de 2.000 metros de altura. A região sul de Soconusco permanece disputada entre México e Guatemala. Como era de se esperar, uma guerra civil eclode na América Central sobre reformas liberais versus conservadoras, levando a secessões por Nicarágua, Costa Rica, Honduras e outros. No Peru, San Martín declara independência, mas bolsões monarquistas persistem. Bolívar derrota os últimos monarquistas em Gran Colômbia e anexa o Panamá após uma revolta sem derramamento de sangue. Temendo que San Martín possa reivindicar o Equador para o Peru, Bolívar se move para o sul, e seu marechal Sucre vence a Batalha de Pichincha ocupando Quito. Na Conferência de Guayaquil, Bolívar e San Martín se encontram, mas ninguém sabe exatamente o que foi dito. Eles concordam que unir toda a América Espanhola é impossível devido a rebeliões internas, caudilhos sedentos por poder e pesadelos logísticos causados por vastas distâncias. Algumas regiões estão a mais de 5.000 quilômetros de distância, e rotas comerciais subdesenvolvidas através de terrenos montanhosos que alcançam 4.000 metros de altura. San Martín entrega seu exército a Bolívar e se aposenta na Europa, enquanto Bolívar foca em libertar o Peru, vencendo batalhas-chave e se tornando ditador lá. Sucre assegura o Alto Peru, e apesar do desagrado de Bolívar, a região se torna independente como Bolívia, nomeada em sua homenagem. O último reduto monarquista em Callao se rende, e Bolívar escreve uma constituição para o Peru antes de retornar a Gran Colômbia. Mas a unidade permanece elusiva. No leste, Brasil e as Províncias Unidas entram em conflito por território, levando à criação do Uruguai como um estado tampão por meio da mediação britânica no Tratado de Montevidéu.
A própria Gran Colombia se fragmenta em Nova Granada, Equador e Venezuela, devido a tensões entre federalistas e centralistas e diferenças regionais. A América Central continua a se dividir, em meio a guerras civis. Então, por que o Brasil permaneceu unido enquanto a América Espanhola se desfez? Em 1815, a família real portuguesa elevou o Brasil de vice-reinado a reino. Seu filho, Dom Pedro, permaneceu no Brasil como príncipe regente e, em 7 de setembro de 1822, declarou independência às margens do rio Ipiranga, tornando-se imperador. Ele centralizou o governo, cortou seu próprio salário e reformou o sistema de justiça. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil evitou um vácuo de poder. A monarquia proporcionou estabilidade, e as revoltas eram muito fracas para dividir o país. Na América Espanhola, a história foi diferente. O vácuo de poder após a invasão de Napoleão levou à fragmentação. Distâncias vastas, alguns vice-reinados se estendiam por mais de 2.000 quilômetros. Terrenos acidentados com picos acima de 5.000 metros e profundas rivalidades regionais tornaram a unidade um sonho impossível. Caudilhos lutaram por controle local, e diferenças políticas entre federalistas e centralistas despedaçaram as regiões. Enquanto o Brasil tinha uma figura unificadora em Dom Pedro, os heróis da América Espanhola, como Bolívar e San Martín, não conseguiram superar o caos. E assim, um continente que poderia ter sido uma nação se tornou muitas, cada uma forjando seu próprio caminho através de luta e sacrifício. O que você acha? Será que a América Espanhola poderia ter se unido sob circunstâncias diferentes?